momento do Brasil? O que a gente está virando? A gente está virando Argentina, Turquia? Para onde que a gente está indo? Bom, nós estamos indo por um caminho ruim. Não é totalmente desconhecido porque passamos por algo semelhante em 2014 e 2015. E se você quiser imaginar talvez algum país mais próximo das analogias que você colocou, talvez a Turquia. Porque nesse momento a gente está tendo vários problemas, a gente vai ter oportunidade de discutir durante o programa, né, com o Matheus, mas o problema hoje é um problema de credibilidade. Eu acho que é o ponto número 1. Qual a credibilidade que o governo tem para tranquilizar os mercados financeiros? Então, pegar aqui a última pesquisa que saiu do mercado financeiro feita pela Quest, que tem 15 dias. O Roberto Campos Neto tem 70% de uma aprovação muito alta em relação ao trabalho dele, 70%. Se você pegar o Galípolo e somar, não confia nada ou muito pouco, ou confia mais ou menos, dá 45%. Se pegar o Haddad, que não confia nada ou confia muito pouco, ou mais ou menos, dá 25%. Então, 25 mais 45 dá 70%, mas só que 70% de uma pessoa em que o mercado confia totalmente. E do outro lado, a gente tem 70% de rejeição em cima das duas principais figuras em que o mercado não acredita em nada. Então, assim, você tem uma rejeição muito alta na confiança da ministra do Planejamento. Isso está na pesquisa do Haddad, do Galípolo. Então, está precisando passar credibilidade. Infelizmente, é essa visão que a pesquisa mostrou do mercado financeiro das principais autoridades. Então, o que é preciso? Tomar atitudes, e é possível ainda a gente ter ações para que o mercado financeiro possa acreditar, como chegou a acreditar até pouco tempo atrás, que o governo ia controlar a dinâmica da dívida. E o receio nosso é realmente a questão da inflação. Abrimos a caixa de Pandora da inflação. Uma dúvida aqui, Josu, não sei se você topa. Por que o mercado perdeu a confiança? Porque até pouco tempo atrás essa confiança ainda existia. Acho que seria legal pegar um pouco do filme. O que foi acontecendo, né, nos últimos meses para simplesmente a gente viver esse momento agora de juro talvez não faça mais efeito, né? Já tem gente falando de juro a 18%, dólar subindo e não importa quantas vezes o Banco Central vai ter que atuar. Qual foi a história para simplesmente agora deu esse clique no mercado que a gente não tem que confiar nessas autoridades? Para comentar, eu acho que ninguém, né, não chegamos aqui de graça. É tudo construído ao longo do tempo. E se tem um fiel da balança aqui, que justamente pega nessa questão da credibilidade, é a questão fiscal. A questão orçamentária brasileira tem uma complicação muito grave. Não é de hoje. É claro que o governo piora muito a situação, né? E parece que gosta de comemorar o fato, né? Não consegue se comunicar bem com o mercado e parece que fica feliz com isso, né? E o grande ponto, a gente herda, né? A gente vem ali do governo Dilma já numa trajetória fiscal muito ruim. Então, se a gente fosse fazer um paralelo do que o mercado está temendo agora, a gente estaria em 2012 na Dilma, né? Olhando para frente. E o mercado tem uma desconfiança muito grande porque gato escaldado tem medo de água fria. E o problema é que, de um tempo para cá, o Brasil deixou de controlar a sua trajetória de endividamento. E daí você prejudica a percepção de risco do país, né? Porque você tem a curva de juros, né, do governo se financiando, o governo tem uma dívida, e isso baliza a curva de juros para o resto da economia como um todo. Estou simplificando aqui para ilustrar, de maneira mais clara. E a resposta, à época, foi uma ruptura política, com a qual, durante o governo Temer, a gente apresentou uma camisa de força tão robusta, tão radical, para justamente recuperar a credibilidade. Esse era o teto de gastos públicos, né? Esse teto de gastos públicos bate de cara com a pandemia. Então, a gente vem num esgarçamento contínuo daquela camisa de força que, até certa altura, recuperou muito bem a confiança. A gente via a queda da taxa de juros, a gente viu o mercado financeiro antecipando, porque no final do dia, né, o mercado financeiro, existe esse argumento meio demagógico, estigmatizado de que o mercado financeiro é um cara numa sala com ar-condicionado aqui na Faria Lima planejando mal do Brasil. Isso não existe, isso é um mecanismo de formação de preços, né, antecipando o futuro, trazendo a valor presente. A meninada nervosa da Faria Lima que compra e vende? Exatamente, a meninada nervosa da Faria Lima, isso não existe, né, pelo contrário, se você ver aqui tem muita gente profissional que
aposta positivamente no país, né? Não o contrário, né? Mas existe um pouco dessa visão estigmatizada e demagógica, como eu comentei, que vem ganhando cada vez mais força, e isso também é problemático e bate na questão da credibilidade, que foi muito bem comentado anteriormente. E daí, quando você vem para esse novo governo, independente de quem fosse, a pandemia nos condenou a uma troca de regime fiscal. O próprio Paulo Guedes, mesmo antes, já falava de um novo marco fiscal, porque ele precisava ser substituído. Então, independente de quem ganhasse a eleição, ia substituir. O que foi apresentado por este governo foi muito criticado, que é esse novo arcabouço fiscal do Haddad. A princípio, foi muito questionado, mas o mercado topou esperar para ver quão execuível ele seria. Claro que esse topar esperar tem um prazo de validade, esse prazo de validade venceu porque o governo se provou incapaz de cumpri-lo, porque ele tem vários problemas estruturais nele mesmo, né? Uma inconsistência dentro do próprio arcabouço, que é o crescimento dos gastos em função da receita e o governo arrancando a receita, né, rushando a receita ao longo de 2023. E daí a expectativa é que houvesse agora, né, uma criação de ao menos uma ponte, né, para atravessarmos 2025 e chegarmos em 2026, né, onde teremos uma nova eleição. Né, e daí podemos definir de novo qual é o rumo que a gente quer. E daí tem esse medo de 2015, né, quando a Dilma se reelege em 2014, entra 2015, tenta fazer um ajuste com Joaquim Levy, mas não tem convicção, tem esses problemas. A mesma coisa que acontece nesse governo. Não existe convicção no ajuste fiscal. Imagine, o PT senta numa mesa e fala assim, vamos cortar gasto, ninguém entende qual é essa linguagem, né? Então você tem esse problema que recai novamente na credibilidade. Falta passar confiança e o que era para tornar justamente esse arcabouço fiscal em substituição ao teto de gastos públicos, né, execuível, foi medíocre, insuficiente e mal comunicado. Chegou tarde e foi muito mal comunicado. Isso fez com que o mercado entrasse num parafuso sem volta, né? E não facilita o fato de que existe dúvida sobre a própria tramitação, parece que está caminhando relativamente bem, mas a própria dúvida faz com que haja sucessivas realizações sobre os ativos de risco, pressão na curva de juros, pressão sobre câmbio, né? E a gente vai caminhando para um cenário perverso, que é simplesmente o mercado duvidando que haverá execução do arcabouço e, consequentemente, aquela discussão que eu falei anteriormente da previsibilidade, né, do endividamento brasileiro se perde, porque o governo não consegue entregar uma execução, né, de uma ancoragem das expectativas em função de uma estabilidade dessa razão. Qual é o endividamento? Né? A razão dívida sobre PIB, que no Brasil já está, dependendo da métrica ali, já está superando os 80% e vai caminhar cada vez mais para cima, né, sem previsão de parar. E daí tem as previsões mais pessimistas, né? Enfim, isso tudo deriva da questão fiscal. Então precisa ter um ajuste aqui, que o mercado estava colocando na conta como sendo uma ponte, esse apresentado pelo governo, e não foi feito. E daí colocou o mercado como um todo, né, num peão negativo. Essa é uma interpretação simplista, mais breve, só para não me estender demais, de como chegamos até aqui. Né? E assim, a falta de perspectiva, no sentido de que você olha para o governo e não vê vontade nem força política para fazer um ajuste necessário, porque, curiosamente, o ajuste que era necessário não foi feito algo menor. E agora, o ajuste necessário é maior do que antes, né? Você demanda mais, porque você colocou na conta dos juros, né, para fechar essa conta, a conta Rio vai para algum lugar, foi para a conta monetária. A conta monetária, por consequência, aumenta os serviços da dívida. Então, o déficit nominal, né, para além do déficit primário que o Brasil tem, né, então, considerando, vai para um patamar muito maior. Daí você gira numa situação em espiral, que é o que o mercado tem debatido, se estamos caminhando ou não para uma situação de dominância fiscal, que é essa perda de efetividade. Você não consegue trabalhar política monetária, né, em função de uma crise fiscal, que acaba gerando quase como uma referência circular, né, nas expectativas dos investidores. Tem como sair dessa dinâmica? Tem. É difícil. E principalmente num governo como esse, que é uma constelação de partidos, sendo que ao longo das últimas semanas o que a gente viu foi a ala mais ideologizada, politizada, mais atrasada no sentido econômico, aquela ala petista mais raiz, né? Podemos ter algumas representações como Gleisi Hoffmann, Rui Costa. Crazy Hoffman? Crazy Hoffman, boa. E traz quase como um reacionarismo econômico, né? Anti-ciência econômica. Eles falam que o Bolsonaro era anti-ciência, essa é anti-ciência econômica, é um terraplanismo da economia, né? Não faz conta, né? Porque no final do dia, seja de esquerda ou de direita, o orçamento tem que fechar.
O Gabriel Boric, que é de esquerda no Chile, falava isso, né? Inclusive rachou com o PT critica ele porque ele fala, ó, esse negócio da esquerda não respeitar o orçamento é uma coisa do passado, agora tem que ter responsabilidade fiscal, porque acho que vai se modernizando, né? Então são ideias atrasadas esse negócio de trabalhar com um déficit muito alto, topar uma inflação muito alta, descontrolada, mas é o que falou mais alto. Né? E a gente viu essa ala que poderíamos chamar de minimamente mais pragmática do governo, saindo derrotada desse processo. E claro que isso também prejudica, foi falado aqui, credibilidade. É um pouco dessa dinâmica que a gente viu.